Evangelho de Mateus capítulo 7, de 1 a 6. Texto bíblico na NVI nos fala da seguinte forma. Mateus capítulo 7, de 1 a 6. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Hoje eu quero falar sobre a doença dos olhos, como já compartilhamos. E eu imagino que há uma experiência do Antigo Testamento que nos ajuda a interpretar melhor o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer acerca de não julgar, ou de tirar primeiro a trave do nosso olho, para depois a gente ter condições de minuciosamente tirar o cisco do olho do outro. Imagino que muito do que se passou no Novo Testamento foi uma explicação do que aconteceu no Antigo Testamento. Algumas experiências que homens de Deus viveram no passado são explicadas no Novo Testamento. E Jesus, mesmo não citando determinados personagens, mas ele se utiliza das experiências do passado e traz então a devida aplicação no Novo Testamento. Eu imagino que, de alguma forma, se não estivesse Davi na cabeça de Jesus, poderia estar um outro personagem qualquer. Mas penso que a experiência que Davi viveu, ela se encaixa perfeitamente nessa realidade que nós encontramos. Por exemplo, Davi foi uma pessoa que, no tempo em que os reis saíam à guerra, ele tomou uma decisão de não sair à guerra como os demais reis saíram. E ele ficou então tranquilo e sossegado. E há um ditado popular, não está na Bíblia. O pessoal diz, assim como está na Bíblia, não está na Bíblia, mas muitos acham que está na Bíblia, mas não está, mas é uma verdade que diz que mente vazia é oficina do diabo. E estava lá Davi na varanda, devendo estar ocupado com o contexto de guerra, de batalha pela nação, mas ficou ali com a sua mente desprotegida, e então indo para a sacada da sua casa, ele avista uma mulher se banhando, o nome dela era Betseba, e ele a deseja, e ele a cobiça. E na condição de rei, às vezes as pessoas começam a achar que podem fazer tudo. E você não precisa ser rei para achar um dia, cair no engano de achar que pela condição que você tem, pela posição que você ocupa, ou pelo tipo de status que você desenvolve na sociedade, você tem privilégios, ou você tem prerrogativas, você tem direitos que outros não têm. E então Davi, eu gostei da visão, e eu quero saber quem ela é. Mandou inquirir acerca de quem era ela, mandou buscá-la, se deitou com ela, e ela acabou ficando grávida daquela relação, daquela intimidade sexual. E então depois, para mascarar a situação, para encobrir o pecado, para não cair no opróbrio popular, o que ele faz? Um abismo vai chamando outro abismo, e então agora para esconder uma situação, ele procura trazer o marido dela da guerra, para se deitar com ela, porque se ela está grávida, então que todos possam pensar que era do marido. Mas não dá certo, o plano A não deu certo, o marido se recusou a ir para casa e se deitar com ela, e Davi se viu obrigado, então, a armar um esquema para que, então, o marido de Betseba ficasse na primeira fila da batalha e ali morresse. E dito e feito, ou assim como ele desejou, assim aconteceu. O marido de Betseba, chamado Urias, veio a padecer na batalha. E então, ela ficou viúva, Davi a recebeu, ela estava grávida, 9 meses se passaram, não houve um ardor de consciência,
não houve uma visão daquilo que ele havia feito de errado, não havia nada mais forte, mais pontual no coração dele que pudesse incomodá-lo acerca de um adultério, acerca de um homicídio, acerca de um contexto de mentira e de uma estrutura mentirosa que ele organizou. Ele não conseguiu ver nada disso, porque seus olhos estavam enfermos, porque a sua visão estava entenebrecida. Havia um véu sobre os seus olhos, um véu espiritual sobre os seus olhos, e ele não conseguiu sentir vergonha pelo adultério, não conseguiu se arrepender pelo homicídio, não sentiu constrangimento por uma estrutura enganosa e mentirosa que ele elaborou, não sentiu peso. 9 meses se passaram, a criança veio, nasceu, e então espera-se mais um pouco, quem sabe haja um ardor de consciência. Nada, absolutamente nada. Então, já que não se ouve a voz de Deus diretamente, então Deus se utilizou de um intermediário, se utilizou de um Natã, de um profeta, que viesse diante de Davi com todo cuidado. Por quê? Porque afinal de contas, era o rei que tinha que ser confrontado, era a autoridade máxima. Então, vai com jeito, porque senão você perde sua cabeça. E foi então Natã e contou uma historinha para ele. E nessa historinha, descrita lá em 2 Samuel 12, de 1 a 7, não se preocupe com a leitura, ouça, 2 Samuel 12, de 1 a 7, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí depois Natã começa um outro discurso. Mas queria parar por aqui. Depois de contar toda a historinha, já que Davi não conseguia se ver, não conseguia perceber a gravidade do seu ato, da sua intenção e da sua motivação, então veio um profeta, conta uma história. Essa história torna o rei indignado, porque o rei estava acostumado também a julgar as causas. E então, diante daquela história do rico e do pobre que tinha uma única cordeira, e do rico que tinha muitas, mas o rico, ao invés de pegar uma de suas muitas, pega a única do pobre para ofertar ao visitante. Davi olha aquela situação, fica indignado, e então julga e condena com ímpeto. Julga e condena com toda a indignação do seu coração. E ele diz: digno de morte é o homem que fez tal coisa. E então Natã só precisava disso. Natã só precisava desse veredito para poder dizer: olha, você está indignado contra aquele homem, mas na verdade esse homem é você. Não existe nenhuma cordeirinha, literal. Não existe nenhum rico, nenhum pobre, literal. Mas existe um Davi, a quem Deus coroou de graça, deu tudo o que precisava. Mas o que ele vai? Ele vai e cobiça a mulher do outro, e não sente dor, não sente vergonha, não sente constrangimento. E diante da história, Natã então chega e diz: olha, você é esse homem. Mas só fez isso depois que Davi caiu na cilada de julgar com ímpeto o outro. E o grande perigo da gente julgar tendo os olhos enfermos
impetrar uma sentença contra nós mesmos. Quando Jesus começa a dizer, não julgue, para que você não seja julgado, Ele está querendo nos advertir que muito do que a gente vê de errado no outro, na verdade, é mais grave em nós do que no outro. Aquilo que a gente consegue ver e que nos incomoda no outro, como Davi olhou para aquela situação, ficou indignado. Como é que esse homem rico pode fazer isso? E ficou indignado. Mas ele não conseguia perceber que, na verdade, essa era a história da sua vida. Esse era o relato dos seus atos, das suas motivações, do seu próprio pecado. O que Jesus está fazendo no Novo Testamento é tão somente explicando o que aconteceu com alguns personagens do Antigo, para nosso ensino, para que a gente possa aprender a não cometer os mesmos erros que outros cometeram. Amados, quais são as lições que a gente pode aprender dessas experiências, tanto do que Jesus explicou, quanto do que Davi viveu? Em primeiro lugar, o pecado faz adoecer os nossos olhos. Você pode dizer isso para o seu vizinho? O pecado faz adoecer os seus olhos. Você pode dizer isso para uma outra pessoa? O pecado faz adoecer os nossos olhos. Primeira lição que a gente encontra aqui, queridos, é que o pecado faz adoecer, o pecado enferma os nossos olhos. O pecado distorce a nossa visão. Davi havia cometido o que cometeu, conforme já explicamos, mas ele não conseguia ver o que ele havia feito. Ele não conseguia perceber a gravidade, porque o pecado, ele vai tomando uma proporção na nossa mente, vai tomando uma proporção no nosso coração, ele vai tomando uma dimensão na nossa vida, ele vai se impregnando nas esferas da nossa vida, de tal maneira que a gente começa a ter uma visão totalmente fora da realidade. E aí é que está o grande perigo. Quando você reconhece que tem os seus olhos enfermos, você precisa tomar cuidado com as decisões que você toma na sua vida, porque é bem provável que as decisões que uma pessoa toma com olhos enfermos possam ser decisões das quais você pode se arrepender para o resto da vida. É importante que hoje a gente possa compreender o caminho que Davi estava seguindo. Uma cobiça que se efetivou num ato concreto. Do ato concreto, um adultério, uma mentira, um homicídio, uma estrutura enganosa ele montou para a sua vida. Amados, é possível que a gente tenha montado uma estrutura enganosa para a gente. Tudo por dificuldade que a gente tem de ver. Isso se reflete no âmbito material. Talvez você tenha montado uma estrutura material porque os teus olhos estão enfermos e você acha que é importante que as pessoas vejam que você tem as coisas, que você tem coisas, mas ninguém sabe o quanto você está agoniado e o quanto você está angustiado. Mas você montou uma estrutura enganosa. Os olhos enfermos nos levam a fugir da realidade. E na nossa irrealidade a gente vai construindo castelos ilusórios. A gente vai vivendo uma vida de fantasia, não só no aspecto material, é no aspecto relacional, é no aspecto, seja ele qual for. São estruturas que a gente vai montando para justificar nossos erros, para justificar nossos enganos e para justificar nossa mentira. Mas a Bíblia diz que, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E é tão verdadeiro isso, queridos, que quando Jesus diz, olha, não julgue,
Ele está dizendo o seguinte: cuidado, porque quando você julga o outro, tendo você olhos enfermos, você está impetrando uma sentença contra você mesmo. Quando você está doente de olhar, de visão, e que você começa a olhar para o outro, mas você está com uma visão errada, e uma visão enferma, e uma visão comprometida, então a visão que você tem das coisas é distorcida. E na visão distorcida você julga um, e julga o outro, e condena o outro. Veja-se, Davi julgou o homem da historinha, dizendo: digno de morte é este homem. Como temos dito há algumas semanas, quantos de nós aqui não têm desejado mandar descer fogo do céu numa classe política de hoje em dia? Senhor, desça fogo do céu sobre estes corruptos. Mas o que acontece? Cuidado, porque se você tem olhos enfermos, você condena a corrupção do outro e não consegue ver a sua própria corrupção. Você não consegue ver a sua própria sonegação. Você não consegue ver o seu próprio roubo, que faz parte da sua vida. Talvez não roube na proporção com que fulano ou beltrano roube, mas são os pequenos roubos que revelam que você está no mesmo patamar. E se o teu juízo é duro, porque você ficou indignado contra A ou contra B, mas não consegue olhar para a sua própria corrupção, olhar para a sua própria mentira, olhar para o seu próprio adultério. Aliás, Jesus sempre fala sobre as coisas do coração. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. E os fariseus dos seus dias se orgulhavam dizendo: graças a Deus eu não adultero. Mas Jesus aprofundou dizendo: você é um hipócrita, porque você pode não ter ido para a cama com alguém, mas no seu coração você cobiçou, no seu coração você adulterou. Então, você não é melhor do que o outro. Você não é melhor do que o outro. Quando nós temos olhos enfermos, corremos um grave risco de impetrarmos juízo contra nós mesmos. Especialmente se o meu juízo contra o outro é aquele juízo enérgico. A Bíblia diz que é na medida. Se você for enérgico com o outro, será enérgico contra você de alguma forma. É uma semeadura que você lança. Se você não foi misericordioso com alguém, certamente essa ausência de misericórdia virá contra você. Se a forma como você impetra o juízo, se é enérgica, se é raivosa, se é odiosa, é nessa medida, é nessa proporção que virá contra você. Por isso, se nós temos olhos enfermos, nós temos que tomar um cuidado de primeiro olhar para dentro de nós. Porque quando julgamos o outro, estamos abrindo um caminho de juízo contra nós mesmos. Então repita de novo: o pecado faz adoecer os nossos olhos. Amém? Diga o seguinte: eu devo tomar cuidado com as decisões que eu tomo, estando com os olhos enfermos. Amém? Jesus, numa outra passagem, ele vai dizer: pode um cego guiar outro cego? Por que nós estamos com uma sociedade perdida? Porque é o pai, coitado, tentando dar luz para os filhos, mas ele próprio não consegue enxergar. É a mãe querendo fazer o seu melhor, mas ela própria também não consegue enxergar com clareza. Mas estão tentando conduzir e guiar os filhos. O que a sociedade precisa? De uma conversão do olhar. São pastores tentando conduzir os seus rebanhos, mas eles próprios estão cegos. E eu me coloco diante de Deus: Senhor, tem uma responsabilidade enorme de mostrar o caminho que deve andar, mas se houver em mim alguma cegueira, abre os meus olhos, revela-me. Porque um cego não pode guiar outro cego. Mas o pecado cega o olhar, cega a visão. E impede da gente enxergar as coisas da forma como a gente deveria enxergar.
O pecado adoece os nossos olhos. Amém? Em segundo lugar, que nós aprendemos, na verdade já até falamos, julgar ao outro é sentenciar a si próprio. Diga isso, julgar ao outro é sentenciar a si próprio. Diga ainda, o mal que me aborrece no outro, provavelmente, é o mesmo mal camuflado dentro de mim. Amém? O mal que me aborrece no outro, muito provavelmente, é o mesmo mal camuflado. O que é uma camuflagem? Ele faz parecer uma outra coisa. Ele faz parecer, ele se camufla, ele toma forma de alguma coisa aparentemente boa, mas é tanto maligna quanto, e está dentro de nós. Amém? Como maridos precisam talvez dessa experiência? Quando ele chega e diz o seguinte: mas você fala alto comigo, minha esposa. Veja como eu falo tranquilo com você. Talvez aos olhos dele ele esteja falando tranquilamente, porque ele ainda não conseguiu medir, ele não colocou ainda um decibelímetro no seu bolso, ele não conseguiu ainda colocar um aparelhinho para medir nos momentos em que ele não está percebido. E às vezes ele olha para ela e reclama de algo que ela faz, ou falar alto, ou um determinado tratamento, ou uma determinada forma de ver as coisas, mas ele não consegue perceber que muito do que ela traz para ele é reflexo daquilo que ele faz para ela, ou do que ele faz contra ela. Mas ele não consegue perceber. Ele não consegue ter a dimensão do quanto aquilo está presente na vida dele. É um Davi que manda matar o rico que roubou a cordeirinha, sem saber que na verdade ele está sentenciando a si próprio. Quantas pessoas começam a requerer mais amor? Eu queria que você me amasse mais. Eu queria que você me abraçasse mais. Mas veja se não é exatamente essa postura que tem sido uma ausência na sua vida. E que está gerando simplesmente uma colheita de algo que você está semeando. Amém, queridos? O mal que me aborrece no outro, provavelmente é o mesmo mal camuflado dentro de mim. Por isso que Jesus disse, não julgue, para você não ser julgado. Porque quando você julga o outro, você está julgando a si próprio. E se você condena o outro e o coloca na prisão, na verdade você está determinando o que você merece. Na verdade é isso que você merece. Se você acha que o outro merece a prisão, sem perceber você está decretando prisão contra você mesmo. Imagino que esse exercício para olhar para dentro de nós vai ajudar a resolver muitos problemas de relacionamento. Eu creio. Em terceiro lugar que eu aprendo nessa experiência é que investir tempo nas minúcias do outro, sem priorizar o autoconhecimento, esse é o caminho da mediocridade. Repita após mim: investir tempo nas minúcias do outro, sem priorizar o autoconhecimento, é o caminho da mediocridade. Por que mediocridade? Porque veja só, Davi, como rei, estava julgando o homem rico que roubou a cordeirinha do homem pobre. E estava indignado por causa daquilo.
E tantas quantas fossem as situações semelhantes a essas, ele estaria julgando todas elas. Mas ele estaria perdendo a oportunidade de fazer aquilo que era o mais importante. O mais importante ele estava fazendo vista grossa. Ele estava coando um mosquito e engolindo um camelo. E quem vive a vida coando mosquito e engolindo camelo, está vivendo uma vida medíocre. Quem passa a vida simplesmente olhando as minúcias do outro. Quando Jesus fala sobre a trave no seu olho e o cisco no outro, ele não está apenas destacando o que é grande como trave e o que é pequeno como cisco. O que ele está querendo dizer é o seguinte: escuta, você tem olhos até para enxergar o cisquinho que está no outro. Isso revela o seguinte, que você está focando nisso, que você está se concentrando nisso, que você está gastando a sua energia nisso, que você está investindo o seu dinheiro nisso, que você está investindo o seu tempo nisso, você está investindo as suas emoções nisso, no cisco do outro, nas minúcias do outro. E está deixando passar o que é o mais importante. Algo que está escandaloso, algo que todo mundo está vendo e só você não vê. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida medíocre? Porque estão deixando de enxergar o que é mais importante. Vamos deixar a mediocridade de lado, queridos? Vamos começar a pedir a Deus: Senhor, hoje, ajuda-me a ter uma visão diferente, porque eu estou deixando a vida passar, estou focando no erro do outro, no temperamento do outro, no que o outro tinha que mudar ou deixar de mudar. Estou focando nas minúcias, no cisco do olho do outro. E estou deixando escapar coisas escandalosas na minha vida. Coisas que todo mundo está vendo, só eu não vejo. Coisa que o outro bate o olho e vê: olha, teu problema é esse. Mas você não consegue ver. Porque todas as suas energias, todo o seu tempo, toda a sua motivação está voltada para os detalhes, para o cisco, para as coisas pequenas no outro. E te impede de gastar a mesma energia na direção correta, que é você mesmo. Vamos pensar nisso, irmãos? Para onde Deus quer nos levar? A esse entendimento de que a gente não pode passar a vida inteira apenas julgando o rico e o pobre, e do rico que pegou da ovelha do pobre, e gastando a nossa vida na superficialidade, deixando de escapar as coisas mais importantes. Quero que você hoje entenda o seguinte, que você talvez tenha montado uma estrutura e se acostumou com a estrutura e não está percebendo que hoje você precisa se preocupar com coisas importantes. Daqui a 5 anos você vai entender o que eu estou dizendo. Daqui a 10 anos, muitos ou alguns vão dizer: puxa, eu perdi tempo. Porque durante aquele período da minha vida, eu foquei no cisco e deixei escapar a trave. Eu fiquei coando um mosquito e engoli um camelo. Perdi tempo, perdi oportunidades, deixei de fazer o mais importante. Porque eu tive um olhar voltado para coisas pequenas e vivi uma vida medíocre. Vivi uma vida sem significado, sem importância. Pastor, o que seria importante? Em primeiro lugar, você precisa se voltar para Deus. E precisa abrir a palavra. E abrir o coração. E depois Deus vai acrescentando. E você vai caminhando. E seus olhos vão se abrindo. E você vai se arrependendo. E você vai chorando. E vai mudando as suas prioridades. Amém?
Então digo, o pecado faz adoecer os nossos olhos. Em segundo lugar, julgar ao outro é sentenciar a si próprio. Diga ainda, investir tempo nas minúcias do outro, sem priorizar. O autoconhecimento é o caminho da mediocridade. Mas há uma quarta lição que a gente aprende dessa experiência. Quando Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho, para depois você ter condições de lidar com o cisco no olho do outro. A quarta lição que a gente aprende é que tirar a trave do olho dói. Mas é necessário. Então diga, tirar a trave do olho dói. Mas é necessário. Quando a gente fica olhando a experiência de Davi, será que Davi conseguiu tirar a trave do olho? Quando Natã veio com a história do rico, do pobre, da ovelha, naquele momento, quando a história foi contada, aquele foi o momento de se tirar a trave do olho. Aquele foi o momento do confronto. E esse processo, por esse processo você precisa passar e eu preciso passar. Quando a palavra revela, quando o irmão mais experiente revela, eu tenho que aprender que naquele momento é hora de olhar para dentro de mim. Eu preciso me constranger. Eu preciso me perceber. Eu preciso sentir a dor daquilo que eu fiz. E eu vou dizer mais ou menos como é que isso acontece. Nós temos feito a oração do Pai Nosso, ensinado a igreja a orar a oração do Pai Nosso. E tenho procurado colocar em prática isso todos os dias. E quando comecei efetivamente a orar, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. No primeiro dia, não necessariamente primeiro, segundo ou terceiro dia, quero falar apenas das etapas. No primeiro dia, olhei para o meu coração e pensei assim, bom, eu não tenho ninguém que eu tenha uma mágoa ou um ressentimento, então está tudo em paz. Não tenho nada para perdoar. Isso no primeiro dia. No segundo dia, quando eu voltei a orar, aí algumas pessoas começaram a subir ao meu coração. E junto com a lembrança dessas pessoas, veio a indignação. No primeiro dia eu não tinha ninguém, mas no segundo dia o Espírito foi trazendo. E na medida em que eu me lembrava, eu me indignava. Mas aí eu me senti espiritual e aí disse assim, eu perdoo essas pessoas. No segundo dia. No terceiro dia, eu comecei a sentir vergonha do perdão que eu tinha liberado para essas pessoas, porque eu descobri no terceiro dia que quem de verdade precisava de perdão era eu. Porque muito do que essas pessoas fizeram e que me ofenderam, eu também tinha feito. Se não fosse contra elas, contra alguém algum dia. Então, nesse processo de olhar para dentro, você vai percebendo, você vai sentindo vergonha, você vai sentindo constrangimento, e no quarto dia você chega a uma conclusão de que o outro era mais justo do que eu. Que aquele que achei que eu tinha que perdoar e me senti indignado, ao deixar Deus revelar o coração, descobri que a minha falta era mais grave do que a falta dessa pessoa. Então, quando orei no quinto dia pelas mesmas pessoas, já não havia indignação. Já não havia mais dor pelo que o outro havia me feito, mas um profundo olhar de misericórdia, depois de um processo em que você deixa o Espírito Santo remover a trave do teu olho. Quando ele começa a mostrar para você a trave, a enorme trave que estava no seu olhar e que fazia com que você se sentisse indignado em relação ao outro. Então a oração do quinto dia era uma oração cheia de graça.
era uma oração cheia de misericórdia. E era uma oração cheia de amor por aquela pessoa que você considerava o seu agressor ou seu ofensor. Mas para você chegar a esse nível onde você olha com graça e com misericórdia, há um processo de remoção de trave, onde você se expõe a Deus, onde Deus fala ao seu coração, onde Ele revela a sua rebeldia, a sua ignorância, a sua violência, o seu ódio, a sua intriga. E o que é isso na sua vida? É a remoção da trave. Por isso que remover a trave dói. Remover a trave dói muito. Mas ela é necessária. Doeu para Davi? Doeu. Nessa hora doeu. Porque é nessa hora que ele vai compor o Salmo 32, é nessa hora que ele vai compor o Salmo 51, quando ele é desmascarado, quando é revelado o que está no seu coração, aí ele sente a dor. Como eu pude fazer isso? Como eu pude mandar matar uma pessoa? Como eu pude cobiçar o que não era meu? Então esse é um processo profundo de remoção de trave, que não é um dia, não são 2 dias, não são 3 dias, mas é um processo que você passa diante de Deus. E hoje, queridos, eu quero dizer que muitos filhos que estão aqui precisam chegar a esse patamar de misericórdia em relação a seus pais, ou a alguns filhos que estão aqui. Estou falando a crianças ou adolescentes que estão aqui, mas que estão indignados. Como minha mãe pode fazer isso comigo? Como meu pai pode fazer isso comigo? E o coração está fechado. E se ele não se abrir para essa experiência com Deus, de olhar com olhar de misericórdia o pai, olhar com olhar de misericórdia a mãe, ele pode crescer com raízes profundas de amargura. Mas cedo ou mais tarde ele vai precisar de uma experiência profunda com Deus, para poder então entender por que o pai fez, e entender por que a mãe fez. Muitas mulheres precisam perdoar seus maridos. Muitos maridos precisam perdoar as suas mulheres. Às vezes queremos que a esposa seja mais dócil para com a gente. Mas será que não tem sido eu quem tem pavimentado um caminho, tem criado um caminho de espinhos? De tal maneira que ela não se sinta livre comigo? Mas eu preciso enxergar isso. Enquanto eu não enxergo isso, eu vou continuar cobrando que ela seja amorosa, eu vou continuar cobrando que ela seja meiga, enquanto estou semeando espinhos no caminho dela. Então tirar a trave dói. E Jesus está dizendo, tira primeiro. Isso é prioridade. Tira primeiro a trave do teu olho. Davi passou por esse processo. Primeiro ele olhou para dentro dele. E é isso que a gente tem que fazer, olhar para dentro de nós. Pegar toda a palavra de Deus que já foi ministrada, o que o pastor pregou, o que eu já li, o que eu já armazenei durante esse tempo de quebrantamento. Pega aquilo que você recebeu de palavra de Deus, traga para a sua memória, traga para o seu comportamento, traga para a sua vida. Que é assim que a gente tira a trave do nosso olho. Deixe que o profeta Natan te confronte. Não sei quem é o teu Natan. Teu Natan pode ser o teu pastor, teu Natan pode ser um irmão mais experiente, alguém que pode ver melhor do que você está conseguindo ver, mas deixa ele te confrontar. Se você não conseguiu ouvir a voz de Deus diretamente no teu coração, deixe que alguém mais experiente possa dizer, olha, muda o teu caminho. E não se levante contra o seu Natan. Não fique chateado contra o seu Natan. Porque o Natan, o profeta de Deus que ele levantou para te ajudar, não é teu inimigo.
A tua cegueira é a tua inimiga, não Natã. Não se levante contra o instrumento. Levante-se contra a origem, a essência, a causa. O que está de errado dentro de nós. Deixe-se confrontar pelo seu Natã. Amém? Mas não espere que o Natã se arrependa em seu lugar. O Natã vai ser um instrumento na sua vida. Mas quem tem que passar pela experiência profunda com Deus é você. Se você não chorar o necessário e não se constranger o necessário, você vai continuar caminhando com uma estrutura enganosa e vai continuar colhendo o fruto de uma estrutura enganosa que não edifica. Em nome de Jesus. Falei aqui de quatro lições que a gente aprende nessa experiência, mas há uma última. A quinta lição. Quando Jesus diz, não deis as vossas pérolas aos cães, não deis o que é santo aos cães, nem pérolas aos porcos. A lição que eu aprendo dessa experiência é o seguinte: quem insiste em permanecer entre cães e porcos, jamais conhecerá as coisas santas e as pérolas do reino de Deus. Davi tomou uma decisão de não andar entre os cães e porcos. Mas no dia do confronto, ele considerou o confronto como algo santo. No dia do confronto, ele considerou a palavra como uma pérola em sua vida. Por isso foi salvo. Por isso ele se deixou constranger. Por isso ele se arrependeu. E por isso a sua vida foi transformada. Quando você pensa, por exemplo, na atitude de Saul. Saul, quando foi confrontado, não teve atitude de quebrantamento de Davi. Saul, quando foi confrontado do seu erro, ficou entre os cães. Ficou entre os porcos. O que os cães fazem? Segundo a passagem bíblica, os cães se levantam contra aqueles que os confrontam. E os porcos comem as pérolas, mas logo que percebe que não é comida, cospe e joga fora. Deus está hoje oferecendo a cada um de nós coisas santas e pérolas do reino de Deus. O que você vai fazer com as coisas santas e com as pérolas que vêm do trono de Deus? Das duas, uma. Ou você considera o que é santo, que vem de Deus, e você toma para o seu coração e diz, a partir de hoje, eu não tomo mais o mesmo caminho de erro e de pecado no qual me inseri em minha vida. A partir de hoje eu me arrependo. A partir de hoje eu choro. A partir de hoje eu me constranjo e eu me arrependo. Por quê? Porque o que estou recebendo é algo santo. E o que estou recebendo é pérola do reino de Deus para mudança dos meus valores, mudança do meu caráter, mudança dos meus pensamentos, da minha atitude, do meu caminhar. É pérola, é algo santo. A partir de hoje eu mudo definitivamente os meus caminhos. Então todo aquele que recebe como algo santo e como pérola do reino de Deus para a sua vida, então ele toma uma decisão de não agir como cães e não agir como porcos. Mas todo aquele que recebe do que é santo, de uma palavra que muda a mente, muda o coração, mas como porco, come, vê que não é comida que lhe é agradável, cospe, porque ele não entendeu o seu valor. Não compreendeu a preciosidade. Então despreza. É pérola.
Mas para ele não é comida. Para ele não satisfaz. Então joga fora, pisa. E como cães, nos revoltamos contra quem nos ajuda. Mordemos a mão de quem nos alimenta. Eu imagino que, quando Jesus estava falando sobre todas essas coisas, ele pensava assim: bom, o que você vai ser? Você vai ser como Davi, que vai receber dessa pérola da oportunidade de mudar de vida, e vai de fato tomar isso como verdadeiro e seguir um caminho diferente? Ou você vai agir como Saul, que matou os sacerdotes? Ou você vai agir como Saul, que uma vez confrontado, se revoltou contra quem te confrontava? Qual atitude que você vai ter? De cães e porcos, ou de alguém constrangido pelos valores do reino? Constrangidos pela palavra que vem do alto. Qual que é a sua escolha hoje? Qual é a sua atitude hoje? Nesta manhã, quando você ouve essa palavra. Qual é a decisão que nós tomamos hoje? Por isso eu quero que você repita após mim: o pecado faz adoecer os nossos olhos. Julgar ao outro é sentenciar a si próprio. Investir tempo nas minúcias do outro, sem priorizar o autoconhecimento, é o caminho da mediocridade. Tirar a trave do olho dói, mas é necessário. E por último, quem insiste em permanecer entre cães e porcos, jamais conhecerá as coisas santas e as pérolas do reino de Deus. Vamos buscar a Deus para que nossos olhos sejam curados? Queria te convidar a vir à frente nesse tempo de oração, chamando o ministério de louvor. Vamos ter um tempo de oração. Quando você vem à frente, você está dando um passo de fé para que seus olhos possam se abrir. Eu queria realmente orar com o coração aberto nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse também o seu coração de tal maneira que o Senhor possa fazer uma obra totalmente nova. Senhor amado, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que oportunidade tremenda. É a oportunidade de recebermos as coisas santas e as pérolas do reino de Deus, que hão de ser trazidas ao nosso coração e que são semeadas do teu trono diretamente para o nosso coração. E diante de tamanha preciosidade, queremos hoje, Senhor, não ter atitude nem de cães nem de porcos, mas queremos ter a atitude correta, Senhor, de filhos que recebem as coisas santas, que recebem do teu tesouro precioso, que realmente nos enriquece. Em nome de Jesus, que hoje haja um constrangimento em nossos corações, que hoje haja um constrangimento da tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que aquilo que faltou a Davi durante aqueles meses venha sobre cada um de nós. Aquilo que recaiu na vida dele naquele dia em que Natã o confrontou, da mesma forma venha sobre nós hoje, de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Senhor querido, nós queremos expor a nossa visão diante do teu altar e te pedimos nesta hora, cura-nos em nome de Jesus.
Temos aprendido na Tua palavra que o pecado enferma os nossos olhos e passamos a ter uma visão distorcida das pessoas, de nós mesmos, das coisas, do mundo que nos cerca. Comecemos a estabelecer valores que o Senhor não chamou de mais importante, que não são valores para o Senhor, mas consideramos valores porque a nossa visão está distorcida, porque fomos enganados pelo pecado. E aquilo que chamamos importante não é o que o Senhor chama de importante. E aquilo que é importante para o Senhor muitas vezes não é importante para nós. Por isso, Senhor, cura o nosso olhar. Cura o nosso olhar. Sabemos que arrancar essa trave do nosso olho demanda um processo de dor, de constrangimento, de quebrantamento, de renúncia. Mas nós queremos passar por esse processo. Foi o processo pelo qual Davi passou. Porque Davi tomou uma decisão de não desprezar o que era santo e não desprezar o que era pérola. Por isso, Senhor, hoje, faça uma revolução na nossa visão. Faça uma revolução no nosso coração. Se o nosso olhar está enfermo, se estamos adoecidos por causa do orgulho, da vaidade, da soberba, se estamos adoecidos por causa da solidão, cura-nos nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor. Em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, de que nós temos a convicção que quando essa trave é removida, então podemos enxergar claramente para poder ajudar o outro. Foi o que o Senhor nos ensinou. Davi, depois dessa experiência, já não era mais o homem que viria a julgar o outro com tanta veemência. O coração dele se tornou um coração mais humilde, mais sensível, mais misericordioso e mais gracioso. Quantos casamentos hoje não necessitam dessa graça, dessa misericórdia? Quantos relacionamentos hoje não precisam experimentar dessa suavidade da maturidade? Faz isto, Senhor, na nossa vida. Arranca a espada da nossa mão. Te peço, ó Deus, arranca as pedras da nossa mão. Conceda-nos, Senhor, um olhar misericordioso e gracioso. Não para que os ciscos continuem na vida do outro, de tal maneira que venhamos a tão somente passar a mão na cabeça do outro. Não, Senhor, mas que possamos ver bem, ver com graça, ver com misericórdia, para então, minuciosamente, retirar o cisco que tanto incomoda o próximo, que tanto incomoda e impede do outro caminhar de forma saudável. Em nome de Jesus, Senhor, opera essa mudança em nossas vidas. Opera essa revolução espiritual em nossas vidas. Meticulosamente, vem, Senhor. Vem, Senhor, em cada coração. Vem em cada coração, Senhor. Constranja-nos. Constranja-nos, Senhor, diante do que é santo. Constranja-nos diante das Tuas pérolas. Em nome de Jesus. Talvez hoje você tenha entrado numa igreja pela primeira vez, ou mesmo que não tenha sido pela primeira vez, mas hoje o Espírito falou ao teu coração e você deseja ter uma experiência com Jesus. Se esse é o teu desejo, se é isso que o Senhor está produzindo dentro de você,
eu queria que você fizesse essa oração comigo. Mas para que você não faça sozinho essa oração, eu vou pedir para que toda a igreja repita após mim. Senhor Jesus, eu hoje ouvi a Tua palavra e entendi que eu preciso da Tua cura, porque a forma como eu vejo as coisas está distorcida, porque estou enfermo, doente, por causa do pecado. Hoje, Senhor, remove a trave dos meus olhos, que hoje eu possa me arrepender de forma genuína e verdadeira, me arrepender de andar no controle da minha própria vida. Eu hoje entrego a chave do meu coração em Tuas mãos. E eu te peço, Jesus, põe o Teu colírio nos meus olhos, que eu deixe de ver somente a falha dos outros, que primeiro eu veja meus próprios erros, para depois, com misericórdia, com graça e com precisão, possa ajudar o outro a viver melhor. Mas começa na minha vida, começa no meu coração, começa no meu comportamento, começa na forma como eu falo com as pessoas, começa com a forma como eu penso. Trabalha na minha vida, Senhor. Entrego a chave do meu coração em Tuas mãos. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador pessoal. Amém e amém. Aleluia. Que bênção. Aleluia, Senhor.